Certa manhã, o engenheiro Jason está pescando no pier. Depois de passar dias sem conseguir nada, ele finalmente pega alguma coisa, mas o peixe é pequeno demais. Então, ele o devolve à água. Então Jason vê uma tempestade se aproximando e decide ir para casa. Nos subúrbios, já está chovendo e todos os vizinhos estão correndo para chegar em casa. Do lado de fora de sua casa, Jason tenta abrir a garagem, mas a porta não funciona. Ele não tem escolha a não ser deixar o carro do lado de fora. Lá dentro, Jason cumprimenta a cadela idosa Cassidy e percebe que toda a correspondência são cartas de cobrança, revelando que ele está desempregado no momento. Então, ele leva donuts para sua esposa Annie e seus filhos imediatamente se juntam a eles. Eles tentam brincar com o tablet enquanto tomam café da manhã. No entanto, a internet está fora do ar. Jason culpa o fato de a casa estar caindo aos pedaços e Annie mostra a ele um e-mail de um reparador que analisou as fotos que ela enviou e concluiu que a fundação da casa está afundando. A única coisa que mantém o prédio de pé é a chaminé. Depois do café da manhã, a família se prepara para buscar sua árvore de Natal. Porém, quando tentam abrir a porta da frente, não conseguem nem fazê-la se mover. Jason então tenta a porta dos fundos, mas ela também não abre. Desesperada, toda a família começa a tentar abrir todas as janelas e portas, mas sem sucesso. Os pais querem pedir ajuda, mas não há internet nem sinal de telefone. Enquanto Cassidy se recusa a parar de latir, um Jason desesperado se joga contra a porta, mas ainda assim nada acontece. Então ele começa a bater nas janelas e consegue rachá-las, mas nenhuma delas quebra. Quando olham para fora, veem seus vizinhos tentando chamar a atenção deles com um espelho e percebem que outras famílias também estão presas dentro de suas casas. Nesse momento, eles veem Susan correndo pela rua. Eles tentam chamar sua atenção, mas ela não consegue ouvi-los. Quando chega à sua casa, ela descobre que não consegue entrar e que seu marido está preso lá dentro. Então, ela sai imediatamente para buscar ajuda. Conforme as horas passam, a família tenta se manter entretida. Jason usa ferramentas na porta da garagem, mas ela ainda não abre. Eles conversam sobre seus vizinhos e lembram que um deles tem um barco. Um casal em uma casa escreve em um espelho que está preso depois de apenas uma noite juntos. Enquanto isso, os Richardson começam a se comunicar com um quadro branco. Então Jason responde usando o quadro verde de seu filho. Os Richardson acham que o governo fez isso para mantê-los seguros, enquanto o dono do barco teoriza que foram alienígenas. Todos se perguntam se isso está acontecendo apenas na cidade deles ou no mundo inteiro. Naquela noite, quando Jason coloca Ruth na cama, ela acredita que a chuva causou isso porque parece diferente. Então Jason vai para seu quarto e Annie admite que está à beira de um colapso nervoso. Jason garante a ela que eles ficarão bem e revela que tem uma arma no armário. Ela fica furiosa porque ele nunca contou isso a ela, mas também pergunta como usá-la. Em vez de dormir, Jason passa horas diante do espelho tentando abrir a garagem com o controle remoto, mas ele só abre o porta-malas do carro. Então, ele faz furos na porta da frente com uma furadeira e fica chocado ao ver gotas de água se movendo de forma estranha para cobri-los. Quando Annie vai verificar como ele está, ele também já fez furos na parede e no chão. O resultado é sempre o mesmo. Uma barreira de água está impedindo que ele atravesse. Embora o ar ainda esteja entrando pelas saídas de ventilação, Jason acredita que a causa disso não foi criada pelo homem. Ele consegue ouvir alguns sons estranhos na chaminé, mas quando olha lá dentro, não há nada. Na manhã seguinte, ainda está chovendo e a casa continua selada. A família conversa sobre como vai seguir daqui para frente. As crianças têm muitos brinquedos, mas os pais só têm discos antigos e 2 DVDs e dizem às crianças para continuarem fazendo suas tarefas e tomando banho todos os dias. Eles também começarão a racionar a comida, para que ela dure cerca de 2 meses. Eles terão que tomar cuidado com a eletricidade, o gás e a água, já que podem não durar muito. Cassidy continua arranhando a porta porque quer fazer suas necessidades. Então, Jason precisa ensiná-lo a fazer isso dentro de casa. No quarto dia, Jason tenta fazer com que as crianças finjam que estão na escola, mas elas não estão nem um pouco interessadas. Em vez disso, ele decide ensinar algo útil para a sobrevivência, como limpar um peixe. Como eles não têm peixe, usam bonecas. As crianças se divertem muito e também descobrem que Jason costumava ter seu próprio barco, mas precisou vendê-lo quando elas nasceram. À tarde, Jason e os Richardson concordam em começar um jogo de telefone de tabuleiro para descobrir até onde isso se espalhou. No 7º dia, as luzes começam a piscar e ele guarda todas as sementes de vegetais e sobras, esperando começar a cultivar plantas. Jason descobre pelos Richardson que 5 quarteirões estão sendo afetados e eles conversam por um tempo usando os quadros. Infelizmente, os Richardson não têm mais comida, mas Jason não tem como ajudá-los. No 14º dia, Ruth continua fazendo desenhos sobre a tempestade. Eles mostram seres estranhos sob a chuva e rostos nas gotas. De repente, ela percebe uma sombra estranha na rua, mas se distrai com as gotas de chuva se movendo na janela, até mesmo seguindo a ponta de seu lápis. Quando olha novamente para a rua, a sombra desapareceu. Conforme os dias passam, a família continua se mantendo ocupada com atividades como dançar, fazer exercícios, assistir a filmes, correr pela casa, jogar cartas e ler. O jardim de Annie está crescendo bem e Jason decide queimar todas as cartas de cobrança. Para as decorações de Natal, eles usam alguns objetos aleatórios para criar uma árvore improvisada. No 30º dia, Ruth olha pela janela e diz que o andarilho da chuva voltou, porque ele sempre aparece quando chove. Seu irmão Graham não acredita nela, mas quando olha para fora, também vê uma sombra na rua. Assustado, ele afirma que deve ser apenas um animal. Durante o jantar, as crianças reclamam porque estão cansadas de comer a mesma coisa todos os dias. Ruth diz que viu uma criatura amigável do lado de fora e acredita que ela estava tentando se comunicar.
ajudar, mas seus pais colocam a culpa na imaginação dela. Quando Ruth fica chateada, Jason acaba perdendo a paciência sem querer, então tenta animar a família com biscoitos. Infelizmente, eles não ficam gostosos porque não tem açúcar. Depois que as crianças vão dormir, os pais decidem fumar antes de assistir ao mesmo filme novamente. Porém, Annie está cansada disso, então eles decidem se deitar perto da porta do jardim e olhar as estrelas. Para surpresa deles, percebem um lobo correndo pelo jardim. Na manhã seguinte, a família troca presentes de Natal. São apenas coisas que encontraram pela casa, mas isso permite que mantenham o espírito natalino. Quando Ruth olha pela janela, vê a senhora Richardson desmaiando. Jason imediatamente leva as crianças para longe enquanto observa o Sr. Richardson correr até sua esposa e descobrir que ela está morta. Naquela tarde, Jason dá a Cassidy o último de seus remédios. No meio da noite, Ruth acorda e vai até a sala pegar seus brinquedos, mas não percebe algo passando correndo pela janela. De repente, ela ouve um barulho e abre as cortinas para ver Susan, coberta de sangue, desesperadamente pedindo ajuda com uma faca na mão. Ruth grita de medo e toda a família acorda. Susan começa a bater na porta e nas janelas, ainda tentando entrar. Ela continua repetindo que todos estão mortos e diz à família: "Não deixe que eles vejam vocês." Ela também diz que eles estão aqui e que ninguém virá ajudar. De repente, algo nas sombras arrasta Susan, que grita, e a família percebe várias criaturas caminhando pela rua. Um clarão intenso de luz toma conta do local, e quando finalmente desaparece, as criaturas e Susan também sumiram. Depois de fechar as cortinas, Jason olha para os desenhos de Ruth, e a garota jura que a criatura que viu parecia amigável. Jason diz a ela que essas criaturas não são amigáveis, e que, a partir de agora, todos devem ficar longe das janelas. Naquela noite, todos dormem juntos. Algum tempo depois, Jason olha para fora e fica arrasado ao perceber que o Sr. Richardson também morreu. Uma casa colocou uma placa dizendo que está sem remédios, e a dupla que teve apenas uma noite juntos está constantemente brigando. Enquanto isso, as crianças estão fazendo exercícios. Graham apenas corre, mas Ruth fica pendurada no teto fazendo tecido acrobático. De repente, a tampa da chaminé cai, então Ruth se oferece para subir e ver se existe uma saída. A família segura firmemente o tecido enquanto Ruth sobe, e as paredes continuam rachando ao redor dela. No topo, os canos não permitem que Ruth passe, mas pelo menos ela consegue colocar a mão para fora, o que significa que a chaminé não está selada. Depois que Ruth retorna em segurança, a família ouve Cassidy chorando e percebe que ele está sofrendo porque seu remédio acabou. Annie leva as crianças para assistir a um filme e deixa a televisão bem alta para que elas não ouçam Jason atirar em Cassidy na garagem para acabar com seu sofrimento. Depois, Jason quer cremá-lo na chaminé, mas decide manter o corpo no freezer caso as coisas fiquem muito ruins e eles precisem de carne. Primeiro, ele corta tudo, depois congela a carne. Todos os órgãos são colocados em um saco e Jason quase o joga no lixo, mas quando vê o lobo no jardim, decide jogar o saco pela chaminé. O lobo imediatamente se aproxima, mas antes que possa comer, começa a chover, então ele foge. Conforme as semanas continuam passando, a família fecha todas as cortinas sempre que começa a chover e se afasta das janelas. Um dia, Ruth percebe que esqueceu seu plano no parapeito da janela e corre para pegá-lo, fazendo a criatura bater no vidro. Todos ficam paralisados de medo enquanto ouvem o monstro rugir, e felizmente ele vai embora. Depois de 3 meses, as luzes piscando ficam ainda piores e a família já não tem muita comida. Ruth começa a chorar porque está com fome e Annie grita com ela enquanto a impede de chegar à geladeira. Jason diz à esposa para deixá-la ver, então se afasta e Ruth abre a geladeira apenas para descobrir que está vazia. Depois abre os armários, que também estão vazios. Ruth bate a geladeira com força e sai furiosa. Todo esse estresse finalmente afeta Annie, que de repente desmaia. Graham corre para seu quarto gritando, enquanto Ruth chora em sua cama. Jason promete que eles vão sobreviver, mas pensa que talvez veja seus filhos morrerem. Nesse momento, Graham volta com seu peixe de estimação, que ele limpou para poder comê-lo. Ruth também se junta a eles, e os dois se abraçam para se confortar. Um barulho do lado de fora faz Jason olhar, e ele descobre que o lobo finalmente comeu os órgãos do cachorro, o que lhe dá uma ideia. Ele constrói uma armadilha usando alguns objetos aleatórios, como um skate, e coloca um pedaço de carne de cachorro nela, antes de enviá-la para fora pela chaminé. Uma raposa aparece e pega a carne, mas a armadilha reage depois que ela já foi embora. Jason faz algumas modificações na armadilha e na próxima vez consegue capturar a raposa. Porém, quando tentam puxá-la para dentro, o peso rompe o tecido e a raposa foge. Em seguida, ele usa uma peça de carro para fazer uma pequena gaiola e dessa vez, a isca são vegetais. Um esquilo rapidamente cai nela e seu peso leve permite que a família o puxe pela chaminé. Agora, eles têm carne de esquilo para comer. Depois, Jason remove as tábuas do chão da sala para acessar a terra e eles começam a fazer uma horta dentro de casa. Os meses continuam passando e a família sobrevive graças a Jason caçar vários animais pequenos, como pássaros e coelhos. Certa noite, finalmente falta energia em todo o bairro. Então, eles passam as noites à luz de velas. Eventualmente, 5 anos se passam, as crianças agora são adolescentes e todos os vizinhos estão mortos. Graham se tornou um excelente pianista. A horta ocupa a maior parte da sala. Um purificador limpa a água da chuva e Jason aperfeiçoou as armadilhas para que funcionem automaticamente. As plantas cresceram por todo o bairro e muitos animais selvagens vagam pelas ruas. Um dia, Annie percebe que a casa está desmoronando cada vez mais rápido. Ela acredita que a barreira que os mantém presos dentro de casa também é o que mantém a casa de pé, então ela pode afundar em breve. Jason chama a família para a garagem e mostra que consertou o carro.
Graham diz que é perda de tempo. Então, Jason imediatamente dá uma bronca nele, explicando que eles precisam de projetos para manter a sanidade e de ferramentas prontas para sair assim que a chuva finalmente parar. Irritado, Graham vai embora, e Anne observa que o comportamento das crianças está piorando porque elas não tiveram uma infância de verdade. Ela diz a Jason que ele precisa ser um pai, não apenas um lutador. Ela também admite que sente falta do marido. Mais tarde, Jason diz a Ruth que ela precisa parar de pendurar desenhos na janela do sótão, porque isso vai expor a família aos monstros. Uma discussão começa, mas todos ficam em silêncio quando veem um monstro na porta. Enquanto a família corre para se esconder, a água começa a entrar pela fresta da porta e move a maçaneta, abrindo a porta pela primeira vez em anos. O monstro entra na casa e começa a procurá-los, deixando uma gosma assustadora que imediatamente contamina o abastecimento de água. Anne se preocupa com as plantas e quer desligar o irrigador. Mas assim que se move, a criatura a ouve e ela precisa se esconder novamente. Embora chegue bem perto, não consegue vê-la e continua andando. Seus membros continuam perfurando o chão onde Ruth está escondida. Felizmente, eles não a alcançam. Logo, a gosma começa a matar o jardim e algumas gotas também caem no rosto de Ruth. Nesse momento, um barulho é ouvido do lado de fora e mais criaturas aparecem na janela. O monstro dentro da casa imediatamente sai para segui-las. Ao ver a porta aberta, Graham corre o mais rápido que pode, mas Jason o impede porque os monstros ainda estão por perto e a porta se fecha. Então Ruth toca as gotas que caíram em seu rosto e percebe que não são gosma. É apenas água do mar. Jason percebe que ela não está mais chovendo e tenta abrir a porta, mas ela está selada novamente. Mais tarde, Ruth lê um livro sobre mitos do mar e conclui que esses monstros não são alienígenas. Eles vêm do oceano e este é o mundo deles. Jason a corrige, dizendo que este lugar é a casa dela. Depois, os pais confirmam que todas as plantas estão mortas e a água está contaminada. Jason acha que eles podem começar de novo, mas Anne quer que ele encare a realidade. Então, uma discussão começa. Ao mesmo tempo, a armadilha captura um furão e o traz para dentro. Quando Ruth o pega, o furão morde sua mão e foge. Seus pais ouvem seu grito de dor e correm até ela, preocupados com uma possível infecção. Furioso, Jason pega o furão e o mata. À noite, Ruth está ardendo em febre e não consegue sair da cama. Eles dão a ela a última água limpa que tem, mas ela precisa de remédios. Desesperado, Jason entra no carro e bate repetidamente contra a porta da garagem, mas ela ainda não abre. Finalmente, o carro bate e Jason machuca a cabeça, ficando tonto. A família ouve o barulho e corre para ajudá-lo a sair. Jason mal consegue andar e desaba no chão, apenas para perceber algumas rachaduras. Isso o faz voltar a si e ele pega uma ferramenta para testar a profundidade da rachadura. Então corre pela casa para verificar as outras rachaduras. Ao perceber que estão ficando mais profundas, conclui que a casa está se deslocando e que isso pode ser uma forma de escapar. No banheiro, ele quebra os azulejos do chão até encontrar um cano que leva ao sistema de esgoto. Isso deve levá-los até a casa dos Richardson, que provavelmente tem remédios, já que o Sr. Richardson era dentista. Jason não consegue entrar no cano. Então Anne se oferece para ir com uma lanterna e uma câmera, enquanto a família a orienta e atravessa os esgotos até encontrar uma parede. Felizmente, ela está solta o suficiente para que consiga empurrar os tijolos e passar. Nesse momento, a família perde o sinal da câmera e Jason enlouquece enquanto tenta aumentar o tamanho do cano. Graham corre até a janela e chama o pai quando vê que Anne está segura na casa do vizinho, olhando ao redor e encontra muitas plantas crescidas e o corpo em decomposição da senhora Richardson. Há manchas nas paredes que fazem parecer que a casa ficou inundada durante anos. Quando começa a chover, ela encontra os remédios e se prepara para ir embora, apenas para descobrir que os monstros voltaram. Logo, as criaturas começam a entrar na casa. Então, ela se esgueira com cuidado até o porão, que já está sendo inundado. De repente, ela se assusta com um rosto monstruoso, mas na verdade é o corpo do Sr. Richardson. Seu grito chama a atenção da criatura, então ela precisa se apressar. Ela nada pela água do esgoto até encontrar o cano, mas infelizmente um monstro a encontra mesmo assim e ela imediatamente atira nele. Porém, as balas não causam nenhum dano e a criatura a desarma. A família começa a puxar o tecido e finalmente consegue fazê-la escapar pelo cano, enquanto o monstro sobe atrás dela. Jason rapidamente quebra a parede e deixa os destroços bloquearem o cano bem a tempo. Enquanto isso, Anne entrega o remédio para Ruth e ela começa a se sentir melhor. Jason quer que a família se esconda no sótão, enquanto ele se prepara para distrair os monstros, imaginando que eles logo aparecerão, já que agora sabem que estão ali. Porém, Graham diz que está cansado de se esconder, porque isso não é viver, é apenas sobreviver, e concorda com o pai. Então, eles decidem enfrentar os monstros como uma família. Eles trabalham juntos para preparar uma grande armadilha que, com sorte, também os ajudará a escapar. De repente, uma nuvem redonda e brilhante aparece no céu, e a água começa a inundar a casa por todos os lugares possíveis, como a chaminé, as pias, o vaso sanitário e o cano do banheiro. Jason é empurrado para trás pela explosão de água da chaminé, enquanto Anne tira Ruth do caminho quando uma onda desce pelas escadas, arrastando Graham. Toda essa água permite que o monstro entre e se mova mais rapidamente, porque agora ele pode nadar, e espera até que a criatura pule para atacar e joga uma bomba nele, fazendo-o pegar fogo. Ele mergulha novamente para apagar as chamas e seus tentáculos derrubam Jason. Jason tenta disparar um arpão contra ele, mas erra e os tentáculos o sacodem antes de jogá-lo na água. Anne nada rapidamente para resgatar o marido e os dois se reencontram com as crianças nas escadas.
A água está subindo rápido demais, então eles precisam ir para o sótão. Mas Graham primeiro vai recuperar o arpão. Enquanto a água passa pelas rachaduras da casa, Graham mergulha e recupera o arpão na cozinha. Ele consegue ouvir o monstro se aproximando, então se esconde enquanto prende a respiração. Nesse momento, a família faz um buraco no teto e o puxa para fora antes que o monstro consiga alcançá-lo. Os tentáculos também atravessam o buraco e Jason os golpeia com um martelo até que todos consigam correr para o sótão. Logo, a água também inunda esse cômodo. Então, a família prende a respiração e fica abraçada, tentando permanecer no lugar. Quando o monstro finalmente os encontra, eles puxam uma corda ligada ao arpão antes de dispará-lo, e dessa vez ele fica preso na criatura. A outra ponta da corda está ligada ao carro, que é acionado pelo disparo. O veículo começa a puxar o monstro para longe, e toda essa pressão faz a água alargar as rachaduras para absorvê-la. Então, a água da inundação deixa o sótão e arrasta a família junto. Eles imediatamente tentam abrir a porta da frente, mas ela ainda não abre. A criatura fica presa no corrimão da escada. Então Jason pega uma faca e ameaça matá-la se ela não abrir a porta. Ruth o impede, dizendo que eles nunca vão conseguir sair se a criatura morrer. Jason corta a corda e solta a faca. Então o monstro abre a porta. Depois de 5 anos, a família finalmente sai correndo da casa e se vê cercada pelas criaturas. Quando elas estão prestes a atacar, a criatura amigável as impede e eles fogem juntos. Depois disso, a casa finalmente afunda no chão, deixando apenas uma enorme cratera. Então, o sol finalmente aparece de vez e a família sobe em um caminhão para observar o monstro nadando de volta para o oceano. O barco do vizinho ainda está em boas condições, então a família também vai embora. Para surpresa deles, um sobrevivente entra em contato pelo rádio. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.